Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Irmãos, vamos refletir aqui em algo. Quem são os globalistas? Os globalistas, eles são as pessoas mais poderosas dessa terra. Entre aspas, por quê? Porque todo poderoso só existe um que é Deus. Não tem ninguém mais poderoso do que ele, né? A Bíblia diz que o povo é erva, que o povo é como a neblina que se dissipa. A Bíblia diz que o povo é como a sombra, ou seja, a nossa vida aqui é muito breve na terra. Então o homem ele não é absolutamente nada. O homem ele é pó da terra, do pó ele veio, ao pó ele retornará. Então quem são os globalistas? Uma parcela de famílias na face da terra que tem muita grana. Eles mandam até mesmo em governos, entendeu? Eles têm muito dinheiro, muito, que dá para você nadar, entendeu? Então, muitas coisas, eu vou esclarecer muitas coisas aqui. Muitas coisas na indústria alimentícia, farmacêutica, indústria pornográfica, indústria de cigarro, bebida alcoólica, esses caras estão tudo por trás disso aí, entendeu? Por isso que eles batem na tecla, vender remédio, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, coloca lá veneno para você estar comendo uma comida envenenada, entendeu? E o desejo desses caras é fazer o quê? É diminuir a população. Se você estudar sobre as pedras da Geórgia, né? Da Geórgia, que Geórgia fica lá nos Estados Unidos. Se você estudar sobre as pedras da Geórgia, foram eles que escreveram, ou seja, os Illuminates, né? Os Illuminates, eles fizeram os mandamentos e colocaram esses mandamentos, né? Destacaram esses mandamentos lá nas pedras da Geórgia. E um desses mandamentos é diminuir a população. É diminuir para 500 milhões. Agora eu te pergunto, irmãos, um planeta que tem quase, já lá vai para 9 bilhões, como é que vai diminuir para 500 milhões? Como é que eles vão fazer isso? Uma que eles não vão fazer porque Deus não vai permitir. E outra que nasce mais pessoas do que morre, né? Então, eu falei desde o início, lá no início, gente, quando a pandemia começou, eu falei, gente, esse vírus aí, ele não é um vírus vindo de animal, ele não é um vírus da natureza, não, ele é um vírus, esse vírus aí, ele foi pensado, ele é um vírus que ele tem mutação, você pode ver que ele é um vírus que ele ataca certos tipos de pessoa, né, os mais fracos, né, ele não é para todos, né, porque se você for pensar em vírus, você vai ver que geralmente um vírus, ebola, qualquer tipo de vírus que você pensar, ele ataca e ele pega geral. Mas esse vírus não, ele busca pessoas específicas, ou seja, aquelas pessoas que são mais fracas. E aí você fica pensando assim, como que pode isso? Então, se você for um pouco inteligente, você vai pensar, você vai falar, não, esse vírus saiu foi de laboratório. Hoje em dia o cara não tá atacando bomba lá no país do outro mais não. Hoje em dia a guerra hoje é biológica. E se você for ver, só a China que cresce. Nessa pandemia, países nenhum, os outros países, aliás, eles só despencam. E a China ela só cresce. Então, é claro que ninguém vai falar isso, né? Os que falaram, o médico que falou lá sobre esse vírus aí, ele desapareceu. Mas eu não tenho medo, por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, ó. A palavra de Deus, eu aprendi uma coisa, irmãos, a mesma palavra, a mesma verdade que eu professo é a mesma que vai me defender lá na frente, porque Jesus é a verdade. Olha o que diz aqui em Mateus 10, 26, ó. Portanto, não temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Tudo que esses caras estão fazendo, uma hora Deus vai colocar as claras. Entendeu? Eu não tenho voz para minha voz chegar no mundo todo. A minha vontade era que eu fosse um pregador conhecido em todo mundo, para mim escancarar esses caras para todo mundo. Entendeu? Por quê? Porque eu fui chamado por Deus. Eu não tenho medo, eu não tenho amor pela minha vida, meu irmão. Eu sei de onde Deus me tirou. Então, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Deus vai... Haverá um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Deus é o Senhor, né? A Bíblia diz que nós vamos ter que nos confessar diante do tribunal de Deus, diante do trono de Deus, aliás. Olha o que diz o 27, ó. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. A verdade de Deus, ela tem que ser dita, meu irmão. O que Deus fala em oculto comigo aqui, a revelação que o Espírito Santo traz na minha cabeça, eu tenho que revelar, eu tenho que falar. Eu não posso ficar calado. Olha o que diz, ó. Continuando. O que se
vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Ou seja, aquilo que Jesus está falando aqui, eu tenho que falar para todo mundo ouvir. Eu estou pouco me lixando, eu estou pouco me importando se eu vou atrair a antipatia das pessoas, se fulano de tal vai gostar de mim, se fulano de tal vai me amar, não vai me amar. Eu sirvo a Deus. Se eu tivesse preocupado com os homens, ainda assim eu não seria servo de Deus, seria servo de homem. Uma coisa que eu não sou é servo de homem. Graças a Deus, Deus me deu personalidade, Deus me deu autenticidade. Eu sou uma pessoa autêntica, eu não imito ninguém, não preciso de plagiar ninguém, não. Meu negócio é com Deus. Então Deus ele está falando, ó, aquilo que eu falo no seu ouvido, né? Proclamai dos eirados, ou seja, lá de cima, ou seja, fala para todos, que todos ouçam. Aí ele diz assim, ó, não temais, ou seja, não tenha medo daqueles que matam o corpo, né? E não podem matar a alma, ou seja, eu não posso ter medo, né? Eu vou proclamar a verdade de Deus, vou ter medo daqueles que matam o corpo, que vão lá, pagam para matar. Irmão, se você soubesse o tanto de livramento que eu já tive, que Deus já me deu, se eu for contar aqui, nós vamos ficar aqui uma meia hora. Então, ele está falando, não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas ele está dizendo assim, ó, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Por quê? Matam o físico, a carne, mas eles não podem matar a alma, porque a alma, ela não é apalpável. Você pode dar tiro na alma que ela não morre. A alma é imortal. Imortal. Olha o que diz, ó. Temei antes, ele fala assim, ó, você deve temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A esse sim eu digo, irmãos, que nós devemos temer, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque esse, além de ter poder para fazer perecer no inferno a alma, ele também tem poder para fazer perecer no inferno o corpo, né? Que a Bíblia diz que quando nós formos para o céu, nós vamos receber um corpo glorificado. Então a pessoa que vai queimar no inferno vai ser o corpo e a alma também, meu amigo. Corpo corrupto, entendeu? Que pecou, que enganou as pessoas aqui na terra, que viveu uma vida de avareza desgraçada, pisando nos pobres, humilhando os pobres, entendeu? Tudo isso que está acontecendo, Deus está vendo. Toda essa humilhação que os pobres da terra estão passando, Deus está vendo. E Deus vai cobrar no juízo final. Não adianta nada eles terem uma vida de alegria aqui na terra, passageira. Uma hora o boleto chega, meu amigo. Uma hora a fatura vai chegar. E olha o que diz, ó, para a gente encerrar aqui, ó. Não se vendem 2 pardais por um asse. Asse é um valor mínimo, sabe? Ele está falando, não se vendem 2 pardais. O que é pardais? Passarinho. Não se vendem 2 passarinhos por um valor mínimo. É ponto de interrogação. Não se vendem 2 pardais por um asse, ou seja, por um valor mínimo? Ele diz, ó, e nenhum deles cai em terra sem o consentimento de vosso Pai. Ele está falando, os pássaros valem pouquinho, mas nenhum desses pássaros cai em terra sem o consentimento de Deus. Aí ele diz assim, ó, 30, versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. Aí ele diz assim, ó, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos pardais. Então reflita comigo aqui, irmãos, preste bem atenção. Eu disse no começo, a palavra, a verdade que eu professo é aquela que é a mesma que vai me defender, eu aprendi isso. Então ele está dizendo, não se vendem 2 pardais por um asse, por um valor mínimo, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Então só cai um pássaro do céu se Deus permitir, um passarinho. As pessoas dizem assim, ó, não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Não tem isso na Bíblia. O que tem na Bíblia é isso aqui, ó. Não cai um pássaro em terra, né? Claro que não cai também uma folha de uma árvore se Deus não quiser, mas a Bíblia não diz folha de árvore, nada disso não. As pessoas têm que ler Bíblia. A Bíblia diz que não cai um pássaro, eles têm um valor mínimo e não cai um pássaro se Deus não permitir, sem o consentimento de Deus. Aí diz assim, quanto a vocês, até os cabelos, até os fios de cabelo, estão todos contados, são todos contados, estão todos contados por Deus, né? Deus, ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Até aquele cabelo que você corta lá no cabeleireiro que cai no chão, Deus sabe cada fiapo, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus ele sabe de tudo, Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele tem todo o poder, ele tem toda a força, ele conhece tudo, ele conhece todos, ele consegue compreender, ele consegue ver os pensamentos de todo o planeta, de todas as pessoas ao mesmo tempo.
Esse é o Deus Todo-Poderoso que criou o planeta Terra, os mares, as vegetações, os animais marinhos, os animais terrestres, as aves, os astros. Esse é o Deus que eu sirvo, meu irmão, o Deus que mede céus a palmos, a Bíblia diz. O Deus que coloca as águas do oceano na concha da sua mão. A Bíblia diz lá em Isaías que pesou as montanhas da terra em balança de precisão, né? Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus Todo-Poderoso, não é comedor de angu, comedor de feijão, não. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Então ele está dizendo, ó, não temais. Ou seja, não tenha medo, pois bem mais valeis do que muitos pardais. Então se Deus ele se preocupa com o passarinho, né? Ele diz assim, ó, aquele passarinho ele só vai cair em terra se eu, Todo-Poderoso, permitir. Então ele está dizendo, ó, vocês não valem muito mais do que muitos pardais? Entendeu? Então, olha o valor inestimável que Deus ele dá para nós. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, toda palavra de Deus que Deus coloca na minha boca, meu amigo, eu não fico intimidado com ninguém, pode ser quem for, entendeu? Eles matam por causa de dinheiro. Indústria farmacêutica, indústria alimentícia e indústria pornográfica, indústria cigarro, bebida alcoólica. Por que a televisão nunca bate contra, irmãos? Seja um pouco inteligente. Por que a televisão nunca bate contra coisas de cigarro? Existe uma coisa que mata mais do que cigarro? Mas por que os jornais eles não entram em embate contra investimentos em empresas como, por exemplo, Souza Cruz? Eu já fumei muito tempo. Então, sei, a Souza Cruz é uma empresa bilionária. Por que eles não batem de frente contra essas empresas? Porque por trás existe um financiamento, essas mídias, né? Eu tenho uma televisão aqui em casa grandona, graças a Deus, e a gente assiste, eu assisto, mas aqui não entra qualquer coisa, meu amigo. Aqui entra, ó, palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela me fortalece, ela me faz forte, ela aumenta a minha imunidade. Mas a televisão, a mídia, os meios midiáticos, eles são pessoas trilionárias, investem, manipulam notícias, né, para fazer você acreditar naquilo que eles querem que você acredite. Eles manipulam você, eles fazem de você uma marionete, entendeu? Então, é proibido assistir televisão? Não, eu tenho. Não é proibido assistir televisão. Proibido é você dar mais valor que eles falam do que aquilo que a palavra de Deus fala. Engraçado que é uma coisa tão diabólica, tão desgraçada essa tal dessa pandemia, que o jornal, eu não sei se você reparou, mas o jornal ele não dá ênfase aos recuperados. São mais de 90 e budoada por cento de recuperados. Né? Se você for ver o total de pessoas, você vai ver que dá mais de 90%, muito mais. Quase 98%, se eu não me engano, por cento de pessoas recuperadas. Mas aí eles fazem o que? Eles pegam aquela parcela mínima, né? Que, na verdade, todas as pessoas que morreram, irmãos, lamentavelmente, eu lamento, né? Não desejaria isso para ninguém passar por isso. Mas eu estou falando de notícia. Eles dão tanta ênfase, né? Massifica coisas pequenas em coisas grandes e coisas grandes em coisas pequenas. Coloca as mortes lá em cima, irmãos. E as pessoas recuperadas, eles não falam, você não vê falar no jornal. Por quê? Porque eles sabem que se eles falarem das boas notícias, você vai criar ânimo, você vai ser uma pessoa mais contagiada pela boa notícia, você vai ficar mais uma pessoa mais fortificada, né? Mas eles não querem, eles querem fazer, sabe o quê? Eles querem colocar medo em você, eles querem apavorar você, eles querem que você perca o controle mental da sua mente, para você ficar desorientado, para você adoecer. Toda doença que vem para o corpo, irmãos, primeiro ela começa no espiritual, depois ela vem para o físico, para o psicossomático, né? Ela começa aqui, ó, na mente, na alma, e depois ela vem para o corpo. Ela se massifica no corpo, entendeu? Então você pode perceber que é só notícia falsa, falsa sim, é só notícia falsa, na grande maioria das vezes, uma parcelinha de notícia verdadeira, mas é batendo muito em notícia falsa, apavorando as pessoas, a população e o povo todo preocupado, mas tudo isso são investimentos desses globalistas que quer
quer destruir boa parte da humanidade. Isso é verdade, é verídico, isso não é teoria da conspiração, todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso, que eles querem diminuir a população e eles vão, a coisa só vai apertar daqui para frente. Quem não aceitou o Senhor Jesus Cristo, corra para os pés de Jesus. Jesus, ele está voltando, realmente, não é brincadeira. Jesus, ele já esteve aqui na terra, ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, ele ressuscitou o terceiro dia, ele subiu aos céus e os anjos falaram para os apóstolos, lá em Atos, falaram assim, ó, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. E nós temos que prestar atenção nisso. Que Jesus, quando vir buscar o povo dele, quem não tiver na presença dele vai ficar. Então, nós temos que ficar atentos a isso, né? O que nos fortalece é isso aqui, irmãos. Ó. A palavra de Deus, se eu não me engano, ela tem 360 ou 366 vezes escrito não temas, ou seja, não tenha medo. Todo dia Deus está falando para a gente, não tenha medo, não tenha medo, não temas, não temas, não tenha medo. Não temas significa não tenha medo, né? Também às vezes está escrito não se atemorize, é a mesma coisa, entendeu? Para cada dia do ano tem um não temas, e para o ano bissexto tem, porque é 366. Então Deus, a Bíblia, ela é perfeita. A Bíblia, ela não tem erros, ela tem erros de tradução, mas não erro divino da revelação de Deus. Erro de tradução, sim. Erro de tradução, algum erro ali, porque a Bíblia, ela saiu do hebraico, foi para o grego, depois veio para o inglês, se eu não me engano, depois foi para o francês, se eu não me engano foi para o inglês, né? Para o alemão também, não, depois que foi para o francês, depois que veio para nós aqui. Então, até chegar em nós já foi... Tem alguns errinhos de tradução, não a revelação divina, não. A revelação divina está toda aqui, ó. A Bíblia não tem erro, não tem erro. Tem erro, eu estou falando de tradução, que os homens, mas Deus não tem erro nenhum, né? Tudo que Deus colocou aqui é verdade, vai se cumprir. A Bíblia, ela já vem falando sobre a volta de Jesus, as pessoas zombam, as pessoas falam, desde muito tempo já se ouve falar na volta de Jesus. Pedro escreveu isso. Ele falou que os homens ficam zombando, falando que já faz muito tempo, que já se fala isso, mas é porque Deus está tendo misericórdia, irmãos, entendeu? Então, não devemos ter medo de nada e nem ninguém, né? É claro que talvez alguém vai olhar aí do outro lado do vídeo e vai falar, o que esse louco está falando? Está falando que eles querem matar as pessoas. O diabo gosta de gente que não estuda, que não procura conhecer as coisas, que não procura se aprofundar nas coisas. O diabo, as pessoas, os manipuladores, eles gostam mesmo desses tipos de pessoa que gostam de ficar só ali, só vivendo do jeito que eles querem, né? Porque quando você começa a se aprofundar nas coisas, aí eles começam a taxar você de louco, como falaram com o Dr. Enéas, né? O Dr. Enéas era um homem muito inteligente, aquele homem, rapaz, para ter um cara do calibre daquele homem nos dias de hoje, não tem. Cara muito inteligente, o cara já falava disso há muito tempo. E aí ninguém dava crédito, e o cara falando na televisão. Hoje, tudo que o cara falava lá atrás está acontecendo. E taxaram ele de quê? De louco. Talvez alguém fale assim, você é louco, você não sabe o que você está falando. Vai pesquisar, dá uma pesquisadinha aí, ó, se aprofunde, leia bastante, que você vai entender o que eu estou dizendo. Pesquise Pedras da Geórgia, pesquise plano globalista, o que está nos aguardando. Eles querem formar um governo mundial único, que a Bíblia vai denominar, vai descrevê-lo como anticristo. Isso vai acontecer daqui a uns dias, a nossa privacidade vai ser banida, não vamos ter mais privacidade, infelizmente os cristãos vão ser perseguidos por causa de Jesus Cristo, e quem sofrer e morrer por amor de Cristo vai reinar eternamente, mas aqueles que se renderem ao anticristo, infelizmente vão sofrer na terra e vão sofrer também na condenação eterna. Então, irmãos, é uma palavra não de desânimo, não de pessimismo, mas sim uma palavra de estímulo. Se apegue a Deus o máximo que você puder. Se apegue a Jesus, se coloque nos pés de Jesus. Fala, se você é uma pessoa que você não está tendo força, se você é uma pessoa que você se acha uma pessoa
Ah, eu sou pequeno, eu sou insignificante. Não, Deus quer você mesmo. Deus quer você, você que fala que não é ninguém, que é pequeno, que não sabe ler, que não sabe escrever, mas se você tiver dentro do seu coração a vontade de amar a Deus, de adorar a Deus, Deus ele não quer a sua inteligência, Deus ele não quer saber se você é bonito, se você é grande, se você é forte, se você é engenheiro, se você é dono de empresa, Deus ele não quer saber nada disso, isso tudo aqui vai ser destruído, irmãos. Os discípulos certa vez disseram para Jesus, Jesus, olha que pedras bonitas, que templo bonito, lindo, maravilhoso, porque o templo havia sido reformado pelo rei Herodes, né? As pedras preciosas, bonitas ali, né? Umas pedras, né? Que só quem via aquele templo falava assim, nossa, que beleza, que maravilha. Jesus ele falou assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra, ou seja, vai ser destruído. E se cumpriu. O general Tito, general romano, veio com o seu exército e destruiu o templo. Então, irmãos, da mesma forma que Jesus profetizou que essa terra ela vai ser destruída. Da mesma forma que Deus destruiu no passado com o dilúvio, né? Eu era novo, eu era pequeno, eu era criança, eu assisti o filme do Noé, o desenho do Noé na escola, eu lembro até hoje. Pra você ver, né, irmãos? A gente é um país cristão, né? A gente já é evangelizado lá na escola, antigamente, né, quando é pequeno. Quem é que nunca viu o desenho de Noé? Eu não sei agora, né, do jeito que essa justiça do Brasil tá, que esse STF aí tá, eu não sei como é que deve estar, porque eles estão proibindo tudo que é referente a Deus, eles estão proibindo, eles estão, entendeu? Eles não querem. Por quê? Porque é o diabo trabalhando a todo vapor. A todo vapor o diabo quer esconder do povo que Jesus está voltando, entendeu? Então, é isso. Deus ele destruiu o mundo com água, né? Na tradução hebraica vai falar que Deus purificou a terra, não destruiu, ele purificou, porque havia muita maldade na terra. Muita, muita, muita maldade. E hoje então, irmãos? E hoje então? Como que está o planeta? Sendo que a população hoje está infinitamente maior do que naquela época. Então Deus ele já está por aqui, ó. Mas só que Deus hoje, por causa de Jesus Cristo, ele é misericordioso. Quando ele olha para nós, a vontade dele é de matar nós. Mas quando ele olha para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aí a ira dele se aplaca. Em quem? Em Jesus Cristo. A ira dele se aplaca em Jesus. Aí como ele fica irado, ele não suporta pecado, ele vê a humanidade deliberadamente no pecado, a vontade dele é destruir. Mas ele olha para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos representa, né, através do seu sangue precioso que foi derramado. Quando uma pessoa ela aceita Jesus, ela recebe Jesus em sua vida, aí quando Deus olha para mim, para você, ele não vê eu e você pecador. A Bíblia de Isaías fala que nós somos como o imundo e todas as nossas justiças, ou seja, as nossas boas obras, são como trapos de imundícia. Então quando Deus ele olha para mim, ele olha para você, ele não vê coisa boa, ele só vê coisa ruim. Mas aí quando nós recebemos Cristo na nossa vida, ele olha e ele vê Jesus Cristo, que foi perfeito, que foi justo. Por isso agora você entende que nós somos justificados, nós somos justos, não porque nós somos bons, nós somos perfeitos não porque nós somos perfeitos, mas por causa de Cristo que foi perfeito, por causa de Cristo que foi justo. Então, a ira dele é aplacada, entendeu? A ira de Deus é aplacada porque Deus não suporta pecado. Mas e aquele que não recebeu Cristo na sua vida? Deus está dando misericórdia. Deus está tendo misericórdia, Deus está tendo paciência, não é verdade? Deus ele é A Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então, irmãos, que nós venhamos a se voltar para Deus, porque o tempo é breve, Jesus ele está realmente voltando, né? E como eu acabei de dizer aqui agora, a ira de Deus ela é aplacada pelo sangue de Jesus. Ai de nós se não fosse o sangue de Jesus, que nos purifica, que nos limpa de todo pecado. Então, irmãos, se apegue à palavra de Deus. A palavra de Deus é que fortalece, é que aumenta a nossa imunidade espiritual. Televisão, mídia, assista, mas saiba filtrar isso na sua mente, entendeu? Faça que começo da pandemia o povo invadindo o mercado, comprando tudo nos mercados. Por quê? Porque a mídia ficou batendo tanto na mente das pessoas, tanto, que as pessoas ficaram desnorteadas. As pessoas, sabe que ataca o cérebro de uma pessoa com palavras negativas, com palavras de pressão, de medo. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. A Bíblia diz que Deus é amor, que o amor lança fora o medo. A Bíblia diz que no medo há tormento.
Entendeu? Então, quando as pessoas vêm com palavra de medo, 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 as pessoas sabem o que elas ficam? Atormentadas. O medo produz tormento, mas a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Que aquele que é aperfeiçoado no amor, ele não tem medo. Então, irmãos, é essa palavra que eu gostaria de deixar, esse alerta, né, na verdade, né? É um alerta. Tome cuidado. Tome cuidado. Não, não deixe entrar aqui na sua mente qualquer coisa, não. Preste atenção, peça discernimento para Deus, peça o Espírito Santo para colocar colírio nos seus olhos, para você enxergar o mundo, ampliar a sua visão, para você ter uma visão do que realmente está acontecendo ao seu redor. O mundo está se estreitando cada vez mais e daqui para frente só vai ficar pior, só vai piorar. Não vai melhorar, irmãos. Não vai. Eu não sou profeta do caos, mas a Bíblia profecia, as profecias, Jesus no sermão profético, Paulo, né, nas profecias dele, Daniel, entre tantos, profecias só aponta para o estreito. Não vai ficar bom. A gente tem que ser otimista, tem que trabalhar, nós temos que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da nossa vida, mas vigilante, atento aos sinais. Olha para Jerusalém. Jerusalém é o relógio do mundo, é o indicador, né? Olha para Jerusalém, o que está acontecendo lá. Então, irmãos, eu dei essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que você tenha entendido esse alerta, né? E vou colocar esse vídeo lá no YouTube, né? Tomara que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis, né? Porque as pessoas precisam. Eu nem sei se esse vídeo vai ficar lá no YouTube, para te falar a verdade. Porque dependendo, eles vão lá e tiram, né? Dependendo da palavra que for falada aqui. Porque são todas as plataformas são deles. Facebook, vemos aí o presidente mais poderoso do mundo perdendo o seu, se eu não me engano, Twitter, se eu não me engano. Eu não tenho esses negócios Twitter, eu não tenho Facebook, eu não tenho nada disso. Bloquearam o Twitter dele, ele não tem Twitter mais. Se bloquearam o dele, que é o cara que era o presidente mais poderoso, entre aspas, do mundo, quanto mais o meu e o seu YouTube, canal de YouTube, canal de Twitter, que a gente começar a falar a verdade, eles vão lá e porque eles não querem, eles trabalham pro diabo, eles trabalham pro anticristo, entendeu? Esse papo aí do inferno também, que tá agora, né, que nem saiu aí agora que eles vão... Eu não vou nem falar, irmãos, porque todo mundo já sabe, né? Então, não vá pelas aparências, não. Religiosidade não salva ninguém, não. O que salva as pessoas é Jesus Cristo de Nazaré. Aliás, Jesus Cristo glorificado. É o Jesus Cristo de Nazaré, ele morreu por você. Ressuscitou e foi para o céu. Jesus Cristo glorificado. Esse, sim, nós temos que dar ouvido e ficarmos atentos a tudo que ele nos fala. Não vá por aparência, não, de religiosidade, não. Porque não vou nem falar aqui, irmãos. Entendeu? Fica na paz, um abraço, em nome de Jesus, fica com Deus.